Paz, igreja! Tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu quero aqui falar sobre a promessa do Espírito Santo e eu quero aqui falar um pouco sobre o livro de Joel e falar sobre essa pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, eu quero aqui falar sobre a promessa do Espírito Santo, predito lá em Joel, capítulo 2, livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo 28, que diz: E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, aleluia, e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Aqui o profeta Joel, ele vai falar acerca da promessa da vinda do Espírito Santo. Interessante que o Espírito, ele coloca aqui como letra maiúscula, porque esse Espírito não é o Espírito do homem, não, mas é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito da verdade. O Espírito que Jesus, ele já havia falado: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Ele vos guiará a todo o caminho da verdade. Então, é o Espírito Santo que está conosco, com a igreja na terra. O Espírito Santo, irmãs, ele não é uma energia, ele não é uma energia cósmica, não é uma sensação. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, e uma pessoa que é dotada de emoções. Ele sente, irmã Raquel, sente alegria, tristeza. Uma grande prova disso é que a palavra do Senhor vai dizer: não entristeçais ao Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que nós pecamos, quando nós não oramos, não cultivamos essa presença, nós entristecemos e nos afastamos cada vez mais da pessoa do Espírito Santo de Deus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo, irmãs. E sabe que Joel aqui, antes de falar de Joel, Deus está me levando para uma linha que quem convence o homem, as pessoas, sobretudo do senhorio de Jesus Cristo, de uma transformação de vida, de um novo modo de vida, ou uma mudança de mente, de paradigmas, irmãs, quem convence é o Espírito Santo. Não existe palavra de convencimento, não existe palavras persuasivas, não existe palavras de manipulação que convença o homem que ele está equivocado nas suas convicções, nos seus pensamentos. O nosso grande e maior erro tentar mudar as pessoas. E isso é trabalho, é obra do Espírito Santo. A mim e a você cabe apenas orarmos. Sabe que é diferente. Tem uma palavra em Provérbios que vai dizer
que o coração triste, né, uma boa palavra o alegra. Tem, sim, irmã Raquel, tem. A palavra, ela pode até dar uma animada, alegrar a pessoa, uma palavra amiga, né? Uma palavra amiga, uma palavra de encorajamento. Pode até animar ali a pessoa vai refletir, mas quem convence, quem transforma é o Espírito Santo, irmãs. É o Espírito Santo, irmã Raquel, é o Espírito Santo. O nosso maior erro é, às vezes, tentar e fazer a obra que não é nossa, é do Espírito Santo. Quem somos nós, irmãs, para tentar convencer as pessoas, inclusive daquilo que nós somos? Irmã Raquel, é. Isso é obra do Espírito Santo. Isso é obra do Espírito Santo. Existem pessoas que, por exemplo, não gostam de você, não simpatiza com você, não quer nenhuma proximidade, não quer manter distância. Você, porventura, não fez nada, é uma antipatia, a pessoa não simpatizou. E é triste você tentar mostrar para essa pessoa o contrário. Irmãs, cansa, fadiga. E chega uma hora que você deve orar, ser sincera e sincera, deve orar e falar: Senhor, isso é obra do teu Espírito. E deixa, irmãs. Nós precisamos mostrar quem nós somos para Deus. E Ele mesmo, Ele vê tudo. Isso é trabalho do Espírito Santo, porque é Ele quem convence o homem, a mulher, a criança, o idoso, a idosa. Então, o profeta Joel, ele vai profetizar sobre o derramamento do Espírito. A nação de Judá, Joel era filho de Petuel, a nação de Judá era uma nação rica, era uma nação próspera. Eu fiz aqui algumas anotações, né? Era uma nação rica, era uma nação próspera, era uma nação que havia adquirido muitos bens e eles relaxaram com a presença de Deus. Eles se acostumaram com a presença de Deus, tiveram ali como certo já a presença de Deus. E por conta disso eles começaram a praticar o pecado do egoísmo e também da idolatria. Eles se acostumaram tanto com a presença de Deus que relaxaram. E em contrapartida, o Deus que nós servimos, ele é Deus de juízo. E Deus enviou o juízo através de quê? De gafanhotos, irmãs. E o texto vai falar sobre isso. Uma praga de gafanhotos que, por ser tão devastador quanto um exército invasor. Eu não sei se você já teve oportunidade de pegar um gafanhoto, né, na mão, mas, irmãs, eu fico olhando assim: Senhor, como que é isso? Como que é isso? Irmãs, ele tem a boca assim, aquilo parece uma máquina. Vocês já viram? Se vocês já viram, coloca aqui embaixo nos comentários, né? Uma outra feita apareceu eu não sei, mas se era gafanhoto, mas esse era verde. Para mim, um gafanhoto, ele é marrom, mas esse era verde. Ai, mas eu peguei, ele tava com tanto medo de ser morto, que eu fui lá no portão e soltei: ó, vai embora daqui. Você não tem permissão mais para entrar aqui. Irmãs, ele mexendo assim com os olhinhos, com medo de ser morto, irmãs. E ali, né, eu senti o animalzinho ali, e ele assim, olhando, fazendo assim com o olho, com medo de ser morto. Eu falei: olha só, você veio pra cá, aqui não tem comida pra você, você vai seguir teu rumo, eu não vou te matar, mas tu vai seguir teu caminho. Aí fui lá no portão, falei com ele, fui lá no portão e soltei ele, saiu que saiu, né, lá pra fora, lá pra rua, né, procurar outro lugar. Então, mas irmãs, aquilo parece uma máquina. E Deus, como início do seu juízo, porque o Deus que nós servimos, ele é um Deus de juízo, ele vai enviar os gafanhotos.
No capítulo 1, no versículo 5 de Joel, vai dizer que as pessoas pareciam estar insensíveis aos juízos de Deus. E Joel, o profeta Joel, ele vai conclamar o povo para um despertamento. Ele vai convidar, ele vai chamar a um despertamento. Irmãs, nós não podemos ser pegos de surpresa com relação a situações de adversidades que esse mundo traz. Sabe por que muitas pessoas ficaram apavoradas? Morreram até de medo. Eu creio que não foi nem dessa pandemia que aconteceu, foi de medo, irmãs. Porque não tinha reservas. Quem tem reserva de azeite, de óleo, de presença na lamparina, não se desespera. Não se desespera, irmã Raquel, não se desespera, porque ele e ela sabe no Deus que confia. Então, o profeta Joel, ele vai conclamar, vai chamar o povo, ele vai convidar o povo ao despertamento. Nós não podemos esperar com que a situação piore para começarmos a orar, não, irmãs. Existem batalhas na minha vida que, por exemplo, eu vou falar aqui, né, dar um exemplo. Tá tudo bem. Aí Deus, hoje eu já entendo esse lado, né, que Deus às vezes faz isso. Às vezes tá tudo bem, aí Deus usa alguém ou Deus fala mesmo comigo, jejua, ora. Mas tá tudo bem. Irmãs, isso é que é o certo, porque daqui uns dias, daqui umas semanas, daqui alguns meses, aí irmãs já vê uma coisa assim, um grande desafio, mas aí você já está abastecida, você já está robustecido no espírito. Irmã Raquel, recentemente, alguns dias atrás, tem uns dias, algumas semanas, Deus falou, né, para mim, faça um jejum de 7 dias. E ali eu fiz, irmãs. E o que se sucedeu dias depois, não foi nem meses, foi dias depois. Se eu não tivesse robustecido no espírito, irmãs. Então, Joel, ele vai conclamar, ele vai chamar o povo a um despertamento. E capítulo 1, no versículo 8, ele vai dizer, lamenta como a virgem, está cingida de panos de saco. Hoje nós não nos vestimos mais de pano de saco, mas nós nos humilhamos diante de Deus. Porque se vestir de pano de saco nessa época era se humilhar perante o Senhor. Então, ele vai falar, houve aqui, irmãs, uma série de cortes, de prejuízos para as pessoas, a nação de Judá e para os sacerdotes e os ministros da casa do Senhor. E ele vai dizer, né, cingi-vos, lamentai-vos. O capítulo 1:14, santificai-vos o jejum, apregoai, um dia de proibição. O jejum, ele pode inclusive ser feito em um momento de grande calamidade, irmãs. Não conseguiu fazer antes, não teve sensibilidade de ouvir a orientação de Deus, está ali frente a um grande desafio, faça o jejum, coloque diante do Senhor. E ali ele vai dizer, clamai ao Senhor. Então, o jejum, até falei aqui anteriormente, o jejum, ele abre portas espirituais, o jejum, ele robustece o seu espírito, o jejum, ele te torna mais sensível à voz de Deus, à orientação de Deus. O jejum, ele faz com que o nosso espírito, que é o homem interior, né, ele tenha domínio sobre a carne, ele governa sobre a carne, nós ficamos mais atentos ao mundo espiritual. Temos uma percepção maior de tudo que acontece a nível espiritual ao nosso redor. Então, no jejum, Deus traz revelações, traz ideias, traz clarezas, traz os tesouros escondidos. Vários homens, né, como eu falei aqui ontem, do Antigo Testamento, jejuaram. Esdras jejuou, Paulo jejuou, o próprio Jesus jejuou, irmãs, antes de exercer o seu ministério. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Então, uma praga de gafanhotos Deus iria enviar para a nação de Judá como
como um sinal de que o povo voltasse ao arrependimento e se voltar para Deus. E quando ele fala assim, esse é o dia do Senhor, fala sobre o juízo final, o grande dia do ajuste de contas, irmãs. Então, há um tribunal que nos aguarda e todos nós seremos julgados. No capítulo 2 ele vai dizer, tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Esse dia é o dia que Deus está nos chamando, nos convocando para orarmos, clamar ao Senhor. Não espere as situações, as circunstâncias piorarem de vez para orar, não. Comece hoje, começa agora, começa nesse momento. Quando ele fala tocai a buzina, lá em Números capítulo 10, versículo 1, Deus vai ordenar a Moisés fazer 2 trombetas de prata e de obra batida as farás, Deus falando, né? E te serão para a convocação da congregação e para a partilha dos arraiais, quando as tocarem ambas. Então toda a congregação se congregará a ti na porta da congregação. Então, o toque das trombetas, como diz aqui, né, no capítulo 2, tocai a buzina, simbolizavam a proteção de Deus. Quando você toca a buzina, ou seja, quando você ora, quando você clama, quando você jejua, quando você busca, você está adquirindo e chamando, convocando a proteção de Deus, a proteção divina. Irmã Raquel? E no capítulo 2, no versículo 11, o texto vai dizer, executando a sua palavra. Deus, ele executa a sua palavra na minha vida e sobre a sua vida. E no versículo 21 vai dizer, não temais, ó terra, alegra-te, regozija-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não é que Deus fará, Deus já está fazendo grandes coisas na minha vida e na tua vida. Irmãs, essa alegria aqui que ele fala, alegra-te, ó terra, regozija-te. Essa alegria é uma alegria devido à intervenção divina sobre o seu povo. Deus, ele intervém na vida do seu povo. Deus não deixa o seu povo alheio à própria sorte, não, irmãs. Por isso que aqui o povo, o profeta, né, começa a falar, não temais, ó terra, alegra-te, regozija-te. Olha o 26, e comereis fartamente e ficareis satisfeitos, não vai faltar. A farinha da panela, nem o azeite da botija não vai faltar, porque vai ter com fartura. O nome do Senhor vosso Deus que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será envergonhado, envergonhada. Você não será envergonhada. Você é povo de Deus? Se você é povo de Deus, coloca aqui embaixo nos comentários. Você não será envergonhado e nem envergonhada. E ele fala aqui, né, que eu estou lendo o versículo, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus. Você tem dono, e ninguém mais, o meu povo, não será envergonhado para sempre. E acontecerá que derramarei do meu espírito. Aleluia! Qual o espírito que está sobre a sua vida? Da murmuração, da tristeza, do choro? Não, o espírito que tem que estar sobre a sua vida é o Espírito Santo de Deus. E acontecerá que nos últimos dias, meu Deus, diz Deus que do meu espírito derramarei. Lá em Atos, né, vai dizer também sobre isso, Atos 2, a promessa do Espírito Santo está disponível, o derramamento do Espírito Santo de forma infusiva na vida de cada um que queira receber e busca a salvação. Irmãs, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E é esse mesmo Espírito que te reveste, me reveste, nos reveste de poder. Inclusive que nos dá autoridade para usarmos os dons espirituais. Dom de sabedoria, dom do conselho, como está lá em Coríntios, capítulo 1 Coríntios, depois você vai lá, capítulo 14. Todos esses dons e habilidades e talentos
são confiados por intermédio da pessoa, irmãs, do Espírito Santo. E ele diz, e nos últimos dias, Atos 2:17, estou pulando lá para Atos 2, porque se cumpriu essa promessa em Joel. Vai falar, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Mas Raquel, quais são esses últimos dias? Bom, esses últimos dias são dias quando o Senhor Jesus, ele ascendeu aos céus, foi. De lá para cá já estamos vivendo os últimos dias. E ele diz, e nos últimos dias acontecerá, ou seja, nesse tempo, nessa época, na época da graça, e acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei. Não é gotinha não, irmãs, é derramar mesmo. Sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os vossos idosos, velhos, sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Irmãs, tem gente que não crê na profecia. Tem gente que não crê, irmã Raquel, não crê. Tem uma palavra aqui em Atos que fala sobre as filhas de Ágabo, que elas eram profetisas, irmãs. Eu vou ver se eu encontro aqui esse texto. Se eu não encontrar, outro dia eu venho aqui e leio na íntegra aonde que está. Paulo, né? Ele estava pregando, falando, e a Bíblia vai falar sobre um certo discípulo do Senhor chamado Ágabo. Ágabo, ele vai profetizar para o apóstolo Paulo, e ele tinha 2 filhas que eram profetisas, profetas. Raquel, amada igreja, desse jeito, dessa forma. Eu vou encontrar direitinho, depois eu venho e leio para a amada igreja, porque é bom ler mostrando onde é que está, irmãs, porque eu sei do texto, mas gravar assim, onde é que está, capítulo tal, versículo tal, isso aí eu não consegui ainda. Porém, essa promessa é para nós, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, que espírito é esse? É o Espírito de Deus, é o Espírito do Senhor, é o Espírito. E João fala sobre o Espírito Santo, depois você vai lá, João capítulo 14 vai falar sobre o Espírito Santo. E Jesus falando, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Você pode não ter marido, você pode não ter filho, você pode já não ter família, mas uma coisa é certa, você não está sozinha. Porque o Emanuel, Deus conosco, ele está aqui, ele também está aí. O Emanuel, Deus conosco. Então fale com o Espírito Santo, peça ajuda a ele para arrumar sua casa, arrumar seu lar, deixar tudo em ordem, arrumar o quintal, fazer o que é para fazer. Peça ajuda literalmente ao Espírito Santo. Amém? Então, que esse revestimento de poder venha sobre a sua vida nesse momento, nesta hora. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Paz.